Olá, pessoal. Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Tudo bem? Espero que estejam me ouvindo bem, estejam me escutando tranquilamente, conseguindo ver minha imagem, então, e a tela projetada. Tudo ok, pessoal? Pessoal da organização, confirmado? Ok, vamos lá, então. Vamos em frente. Bom, a nossa conversa hoje vai ser sobre gestão de identidade, custo ou investimento, né? Na verdade, tudo na vida você tem que balancear entre como é que você vai colocar de recurso, seu tempo, seu dinheiro, enfim, recursos escassos, demandas ilimitadas. Então, falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, inicialmente, conceituando o que é ROI, gestão de identidade, eu já assisti, é claro, as apresentações anteriores, tanto a do Dino quanto do Donner, brilhantemente apresentaram o que a identidade pode trazer. Eu vou, como acho que dizia Newton, né, vou me apoiar nos ombros de gigantes e vou trazer para vocês agora também, apoiado no conhecimento que eles trouxeram, vamos construir um pouquinho mais falando do custo ao investimento, né? Bom, meu nome é Mauro, já foi apresentado, eu fui um dos fundadores da eTrust, atualmente sou vice-presidente, estou nessa área de segurança já há algum tempo, né? E vamos falar então sobre, inicialmente, o que o ROI vem a ser, né? A letra fria diz que ele serve para analisar um investimento, seja um projeto de pesquisa tecnológica, seja um projeto de marketing, né? Ou um projeto de gestão de identidade, né? Que controla quem tem direito a quê, quem tem acesso a quê, quando e por que isso funciona. Se você é uma grande empresa, tipicamente aqui uma grande empresa, eu estou colocando um número de 10 mil colaboradores, ou entre 5 e 10, ou mais do que isso, ou seja, normalmente o número entre 5 e 10 já coloca a empresa no porte de grande empresa ou empresa muito grande, né? Bom, segundo Gartner, é uma necessidade você investir em gestão de identidade, tá? O Economia em Dinheiro tem cálculos mostrando, literalmente, milhões de dólares em alguns anos, né? É mencionado economia alguma coisa como lá por 300%. Os mais conservadores são 100%. Né? Eu vou mostrar isso para vocês, nós vamos no final, vamos abrir uma planilha, né, que vai ficar à disposição de vocês depois, então já avisando, interagir com o site, interagir no quem estiver no YouTube, por favor, envie seu e-mail, que a gente vai ter o maior prazer de retornar com o material que a gente está usando aqui ou informá-los como ter acesso a ele. Tá? Então, uma economia numa empresa grande é brutal. Literalmente, alguns milhões de dólares no processo. E se você é uma empresa menor? Bom, se você é uma empresa pequena ou média, nesse caso, é uma grande oportunidade, né? Você vai conseguir ter um desempenho de startup quando estiver enfrentando aquele teu big concorrente, aquele teu concorrente grande, e você vai gerar uma imagem de profissionalismo e de qualidade na tua entrega, ou seja, vai te trazer, eu acho que já foi mencionado várias vezes durante as apresentações anteriores, né? Mas a agilidade, principalmente, a garantia de segurança, diminuição de impacto negativo, né? Então, o Forrest, tão apoiado nos estudos, coloca mais do que 100% comparativamente com os processos manuais. Tá? E o pessoal fica falando, poxa, mas por que essa comparação é tão grande? Né? Porque nós estamos falando, pessoal, de uma coisa chamada gap tecnológico. Nós literalmente estamos enfrentando um gap tecnológico quando a sua empresa, quando a organização utiliza modelos ou ferramentas ou artefatos, né, que é uma palavra bacana, para fazer a gestão da identidade. Então, em primeiro lugar, a empresa faz gestão de identidade. Toda organização faz gestão de identidade. A questão é que ela provavelmente faz isso usando produtos substitutos ao correto ferramental para gerir a sua identidade. Então, produto substituto é um sisteminha feito em casa por 2 analistas, um sistema de e-mail que roda alguns scripts lá no final,
há uma combinação aqui de papel, processo, sistema de atendimento e ticket, tá? Então, você tem normalmente algum tipo de sistema substituto, alguma ferramenta substituta para executar a tarefa, né? Ok. Então, se você é uma pequena e média empresa, eu sempre gosto daquela piada, né, do você não precisa correr mais do que leão, você tem que correr mais do que seus competidores, né? Então, a oportunidade para empresas médias é efetivamente se diferenciar pela qualidade, se diferenciar pela agilidade no atendimento e ter, é claro, nesse processo, uma redução bem interessante de custo e trazendo confiabilidade. Bom, afeta a todos agora, tanto as médias quanto as grandes e até as pequenas, né? Multa, essa aqui eu estou tratando evidentemente da GDPR, que é a lei europeia, mas aconteceu uma multa emblemática em um hospital, 400 mil euros, e os acessos, é claro que está à disposição também o termo do ajuste e da investigação, mas eu posso resumir para vocês muito basicamente os achados, né, que geraram as multas de 300 mil, depois foi acrescida a mais 100 mil. Simplesmente identificaram profissionais que não estavam mais na empresa, ou seja, não trabalhavam mais na empresa, com acessos aos sistemas, né? Foi demitido e ninguém lembrou de revogar o acesso daquela pessoa. Pessoas com direitos em sistemas indiscriminados, ou seja, sem relação com a sua atividade. Tá? Então, como é que você faz para que isso tenha uma relação, efetivamente uma evidência de que isso foi fornecido? Então, terceiro ponto, né? Acessos também de disfuncionais, ou seja, as pessoas haviam, uma vez exerceram determinada atividade, receberam direitos para aquela atividade. E logo trocaram de atividade, mas o direito continuou, ou seja, uma famosa revisão básica e periódica. Voltando, concessão de direitos, revogação de direitos e revisão básica de direitos foram o que ocasionou uma multa no Hospital de Barreiros de 400 mil. Né? Então, vamos adiante aqui. E aí, por que isso acontece na nossa vida? Né? Sempre foi assim. A inércia, né? Já descobriu Newton, é uma das forças mais poderosas do universo. Ela move planetas. Né? Então, você tem aquela ideia do sujeito que está lá carregando as pedras, né? A função dessa empresa aqui, desses bravos empreendedores, é carregar pedra de um lugar para outro. Né? Então tem um lá que carrega e puxa a pedra, puxa o carrinho, um outro que provavelmente gerencia e analisou que está tudo bem, está funcionando, a pedra sai de um lugar e vai para outro, né? Então ele não estão abertos à inovação, não estão abertos à inovação tecnológica, de que talvez uma roda pudesse fazer o quê? O que a roda traria, né? Será que tem gap tecnológico aí? Né? Será que um gap tecnológico não efetivamente melhora? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui quando eu falo de gap tecnológico. Tá? Eu, há bom tempo atrás, acho que mais de 30 anos, eu administrava redes grandes com sistemas. Naquela época você tinha lá umas máquinas Unix, uns grandes, alguns servidores Windows e máquinas clientes Windows. Então a estrutura não mudou. Mas você não tinha naquela época sistemas de banco de dados, sistemas web, toda essa dinamicidade que nos é cobrada hoje. E não havendo toda essa dinamicidade, o tempo de espera, o tempo de entrega era completamente outro do que é esperado que você forneça hoje. Então, é esperado aquelas dimensões que o Dinamérico mencionou, que você entregue rápido, entregue certo, e eu comparo muito ao freio do carro, eu comparo muito a segurança a essa capacidade de você entregar de forma mais confortável e amigável. Entregar o quê? Entregar mais rápido. Vamos combinar que é mais rápido carregar a pedra de um lugar para o outro usando um caminhão do que vários empreendedores puxando o carrinho e carregando as pedras nas costas.
Também é mais seguro, não cai pedra no pé de ninguém, não existe nenhuma torção nas costas, né? É mais barato, se você tem que pensar na escala de pedra que você tem que levar de um lugar para o outro, e como já falamos, mais seguro e mais confortável. O que nos leva, então, o que motivaria uma empresa a mudar lá literalmente a idade da pedra para a idade aonde vamos utilizar tecnologia? Tá? Um ministro árabe do petróleo, muito famoso, comentou, porque estavam investindo pesadamente em energias renováveis. Então alguém perguntou para ele, poxa, vocês estão investindo muito dinheiro em energias renováveis, o petróleo vai acabar? Vocês estão prevendo que a hora do petróleo vai acabar? Ele disse, não, nós não prevemos isso. Por exemplo, a idade da pedra não terminou por falta de pedra. Tem pedra bastante por aí. Nós é que evoluímos. Então, a evolução é importante e como provar que isso existe, né? Então, com base no que vocês já ouviram e que vocês vão ouvir durante esse seminário, vocês vão entender, eu já ouvi o Donner falando sobre omnichannel e multichannel. Isso é uma demanda praticamente qualquer empresa que esteja inserida no mundo hoje, seja um banco, seja um varejo, seja uma empresa de prestação de serviços. A transformação digital está cobrando posição das empresas. O entrar e sair de pessoas, a dinamicidade do trabalho e, é claro, as legislações que te cobram isso. E aí está lá o profissional, né, ainda carregando as pedras com aquele velho formato. Então, o que nós vamos falar hoje, vamos evoluir agora e dizer para vocês como é que a gente mede isso, né? Nós já chegamos à conclusão de que você tem que fazer alguma coisa e que da forma como está você não é competitivo. E hoje em dia, competição é efetivamente o nome do jogo, né? Apenas levando em conta a LGPD, tá? Nós podemos dizer que uma redução típica de multa seria enorme caso você implantasse um sistema automatizado de gestão de identidade. Então, comparativamente, você reduz drasticamente o risco de multa. Então, não tendo esses controles, o risco de uma multa, similarmente ao Hospital de Barreiros e outras que aconteceram pela Europa e outras que vão começar a acontecer no Brasil, você vai ter uma economia potencial significativa. Eu não usei esses valores aqui no nosso cálculo de ROI, tá? A gente vai usar apenas métricas muito tangíveis. Mas é muito importante lembrar isso, porque quando nós fizermos o nosso estudo do retorno de investimento, com a planilha, com números, logo aqui adiante, vocês vão ver que com gestão de identidade, o custo ao final de 5 anos é consideravelmente menor do que sem o investimento do IAM, porque é gap tecnológico. Você carregar a pedra nas costas ainda é mais caro, mais demorado do que utilizar um caminhão, tá? Ou um carrinho de mão. Tá? Ok? Então, esse seria o ponto. E aí, uma empresa que não investe em gestão de identidade automatizada, ela paga mais caro pelo privilégio de correr um risco maior. Então, provavelmente são pessoas que gostam bastante da adrenalina, né? De tomar uma perda grave e estão dispostos a pagar por isso. Então, obviamente não é essa a realidade. As pessoas não querem correr um risco maior e pagar por isso. Então, como é que a gente comprova para elas e ajuda elas a tomarem a decisão correta, tá? Bom, perguntando aos especialistas, né? Quem fala sobre isso? Novamente, Gardner, vou me socorrer deles para dar alguma direção do que está acontecendo. Análise que eu fiz também de projetos em que nós participamos, de projetos com sucesso, onde efetivamente a equipe conseguiu fazer uma entrega que agregou valor direto para a empresa, que teve uma visibilidade. Bom, vamos limitar em 4 regras aí, né? Que ficam fáceis de contar. Então, uma primeira regra, obtenha o consenso. Tudo bem que são coisas bem óbvias, né? Nós vamos só definir algumas regrinhas, alguns macetes de como é que você materializa isso. Então, obtenha o consenso. Busque aliados. O Dino mencionou
na apresentação dele, ele inclusive nominou alguns dos aliados que você pode coletar. Então, identifique esses aliados pela empresa e busque junto com eles o consenso. Qual é a agenda mínima? O que nós acreditamos que vale a pena colocarmos o nosso esforço e nossos recursos para mudar, né? Tem que haver o motivador da mudança. O motivador da mudança é alinhar com o sucesso da empresa, da organização. A sua organização busca sucesso, busca atender melhor, busca prestar melhores serviços, com melhores produtos, busca satisfação do cliente interno, do cliente externo. As pessoas, se elas gostarem de trabalhar na sua empresa, elas vão prestar o melhor serviço, se os clientes gostarem de trabalhar com você. Então, vamos alinhar os entregáveis com esses objetivos de negócios. Vamos falar de alguns intangíveis, mas vamos focar em alguns bem tangíveis para garantir que efetivamente é isso, né? Defina as métricas. Se você não consegue medir, você não consegue fazer nenhum tipo de comprovação. Identifique risco e planeje a mitigação. Vamos dar uma olhadinha na frente, então. O que isso pode nos trazer, né? O Churchill dizia, né? Winston Churchill, vamos transformar as nossas preocupações em planejamento contra o futuro. Então, a sala das preocupações, lá do tio Patinhas, né, onde ele ficava lá andando em volta, não, vamos planejar, vamos identificar quais são os riscos a um bom projeto e vamos tratá-los de antemão, né? E aprendendo com aquilo que nós já vimos funcionar, tá? Bom, vamos para o consenso, então? Vamos lá. Redução de custo. A gente vai comprovar que uma automação em gestão de identidade, até por aquele gap tecnológico que eu mencionei, você vai literalmente dar um salto, né, de um produto substituto, que é uma planilha, um e-mail, um sistema de CRM que não é feito para isso, é o carrinho de mão lá com as pedras dentro, para um caminhão, para uma caminhonete que efetivamente está atualizada tecnologicamente e vai entregar muito mais rápido. E isso vai reduzir custo. Compliance, o termo é em inglês, eu prefiro, não gosto muito de usar termos em inglês, mas esse não tem muito como escapar, né? O compliance é atendimento às regras e legislações. Atendê-las e gerar evidências de que você está atendendo. Facilidade de uso, lembra? Você trabalha com pessoas e as pessoas são teus clientes, teus parceiros, teus funcionários, e se você entregar para eles uma forma amigável e bacana de fazer o seu trabalho, bom, eles vão fazê-lo melhor, mais rápido, mais fácil. E segurança, né? A gente não quer um hacker invadindo, a gente não quer um bandido parando a empresa, não é legal, né? Um ransomware que está acontecendo por aí e um sequestro de dados, não. Então vamos lá. Então você já coletou lá os aliados, já mapeou esse grupo, né, que pode te ajudar, é compliance, é o pessoal de TI, auditoria interna, o financeiro, olha essa agregação de função, o jurídico que está pensando naquela multa de alguns milhões da possível LGPD, e você, ou em grupo, ou individualmente, puxa uma conversa, né, e como é que você chega a isso? Conversa com eles, né? E na conversa você larga, pois é, nós estamos com um produto, uma ideia de um projeto que vai reduzir custo, facilitar o uso das pessoas, vai aumentar a segurança e vai gerar evidência com essas auditorias, essas leis aí. Alguém é contra, hein? Será que alguém será contra? Então, acredito que não. É muito pouco provável que alguém seja contra reduzir custo, que alguém não queira atender a lei, que prefira uma forma mais difícil de trabalhar, mais custosa, mais trabalhosa, e que goste de arriscar informações críticas ou situações críticas da empresa. Então, vamos combinar que você consegue o consenso, pelo menos com esse alinhamento, né? E a partir daí detalha um pouco mais dele. Redução de custo. Onde é que você vai reduzir custo? Bom, inicialmente, você reduz custo quando você faz melhorias em processos que atingem um grande número de pessoas, uma pequena melhoria faz um impacto enorme, ou uma grande melhoria para pessoas muito críticas ou com alto impacto na organização. Então, concessão de direitos, revogação de direitos, reset de senha, você tem um impacto enorme na organização, porque todos os funcionários precisam receber direitos, precisam perder direitos e precisam resetar sua senha.
E se você não fizesse direito, olha o Hospital de Barreiras lá, 400 mil euros. Daí isso dá 6 vezes 4, 24, quase 3 bilhões de reais. E o gerir os perfis de direitos. Você, em algum momento, vai ter que fazer algum tipo de revisão de direito, algum tipo de aprovação pelo responsável. E aí, se o responsável, o gestor, são pessoas mais caras. Então, quando você consegue entregar para eles um portal, algo mais automatizado, mais customizado para o entendimento do negócio, você fez uma melhoria que vai atingir um grupo muito especializado, muito caro e que pode fazer diferença nos negócios da empresa. Então, isso é uma redução de custo direta que pode ser quantificada. Facilitar o uso das pessoas, né? O portal de autosserviço, a pessoa quer pedir seu direito, a pessoa quer pedir uma reset de senha, ela vai fazer a autenticação com duplo fator. Isso aqui, quando eu falo em gap tecnológico, se uma organização hoje que o reset de senha via helpdesk, aonde o pedido de senha via um sistema de chamado ou via e-mail, isso é mais ou menos como o banco há 30 anos atrás. Alguém lembra como é que era banco? Você ia na agência, no caixa, para descontar um cheque de R$10. Né? Hoje você tem uma coisa chamada internet, banco eletrônico, home banking, caixa eletrônico. Tá? Então, esse é mais ou menos o equivalente. Né? Eu, pessoalmente, se o banco me chamar e disser que não vou mais ter home banking, agora eu vou ter o privilégio de ir até o caixa ou ligar para alguém e ser atendido, eu encerro a conta na hora. Tá? Então, facilidade de uso tem a ver muito com isso também. Compliance, auditoria, legislação, alinhado com o negócio, né? O Gino já falou brilhantemente sobre isso, mas você tem também que comprovar que você possui um processo, como diz os ingleses, in place. E garantir a segurança, né? Garantir que o Dr. Frankenstein não está criando monstros novamente. Então, se um bandido invade o teu sistema, um hacker invade o sistema e começa a criar direitos, você não fica sabendo? Então, detectar que tem um bandido pulou o muro do seu quintal é importante, detectar que algum bandido criou uma senha ou está dando direitos indevidos nos seus sistemas é importante. E se você está movendo rápido e as empresas estão movendo rápido, não dá para esperar isso manualmente, você tem que automatizar. Então, a segurança, esse é um argumento importante para você ter. Então, acredito que esses 2, 3 pontos aqui a gente conseguiu esclarecer que esses são argumentos válidos. São argumentos válidos para suportar a facilidade de uso é um benefício, que a segurança é outro benefício tangível, que redução de custo é um benefício tangível, e que esses 4 pontos são pontos que, de novo, é o consenso nas empresas, né? Então, vamos para as métricas, vamos descer um pouco para as métricas, então. Como é que você mede isso tudo, né? Já chegamos no consenso. Que facilidade de uso é um negócio importante, interessante. Bom, talvez a sua empresa nem tenha nenhum tipo de autenticação semelhante a esse. Eventualmente é o velho helpdesk, é o e-mail, né? Não tem um portal de autosserviço, o usuário pede uma vez de cada jeito. Bom, bacana. Isso te causa perda. Tá? Isso causa perda que vai ser automatizada e vai trazer um benefício direto de economia de tempo e, claro, de economia, satisfação do usuário, que é o intangível, né? Benefício de trabalhar. E aí a gente vai trabalhar com a ideia de qual foi essa economia, né? Sempre em termos anuais. Compliance e segurança também, alguns dos itens que vale a pena medir, né? Atendimento à legislação, como é que você faz isso? Quantas horas consome? Normalmente são várias pessoas, centenas de horas durante o ano para coletar relatório, buscar informação, compilar isso tudo, planilhar, filtrar, validar, para entregar isso para o auditor, e ainda muito você entrega num formato que o auditor olha, puxa, você não tem isso automatizado, quer dizer, está tudo realmente assim, nesse modelo manual e sujeito a erros? Tá? Então, isso, no momento que você automatiza isso, você já melhora a sua imagem, diria que preserva a imagem, reduz multas direto ou pontos de auditoria, te coloca alinhado com boas práticas internacionais, e teve artigo do Estadão recentemente, já melhora a percepção do investidor.
Então, a gente quer ser melhor visto pelo investidor, não quer? Será que o financeiro não gostaria? Será que a diretoria da empresa, o board, não gostaria que os investidores nos vissem melhor? Eu suspeito que sim. Pergunte para eles. Né? Vamos lembrar daquela conversa lá do alinhamento com os negócios? Peça meia horinha com os gestores, converse com eles. Alinhe no negócio. Né? Bom, algumas métricas mais detalhadas aqui, que eu também não vou me detalhar muito nelas para sobrar um tempinho para a gente olhar a planilha. Mas concessão de direitos, automatizando. Gestão de alteração de dados cadastrais, isso, as pessoas troca de cargo, troca de função, troca de departamento, troca de empresa. Você tem que ajustar os direitos da pessoa a isso, né? A pessoa não pode ter um tipo de função e cargo e direitos completamente diferentes. As pessoas precisam trocar senha, as pessoas esquecem a senha. As pessoas, no caso dos pessoas de segurança, os gestores, precisam gerar relatórios para as auditorias, para provar que você efetivamente tem algo para mostrar, processo in place. Você tem que revisar direitos de algum jeito. E é bom que você acompanhe os incidentes de segurança, né? Tipo aquele direito que não foi revogado, aquela revisão que não foi feita, que você consiga detectar aquele usuário que não foi autorizado, enfim. São pontos bem específicos que você consegue quantificar. Porque, como eu já disse, mesmo uma empresa que esteja processos bem manuais, tem alguém que cria direito, revoga direito, e existe um tempo para isso. Né? Bom, falamos então, né, dos nossos pontos, né, voltando lá, porque que o Gardner dizia mesmo, dizia, obtenha consenso, lembra os nossos itens, todos concordam que temos que ter isso, né? Vamos, como é que é a linha? Converse com as pessoas e vá levantando aqueles pontos que são os argumentos válidos. Vimos as métricas. E quais são os riscos que nós vimos que volta e meia se materializam e atrapalham o projeto, atrapalham ou dificultam o sucesso de um projeto? Bom, alinhamento com os objetivos da empresa. Todo mundo fala isso, mas como é que a gente faz na prática? Né? Bom, algumas dicas práticas de quem já fez isso bastante, dos dois lados do balcão, né? Tanto como empresário, tendo que tomar decisão, tanto como gestor que estava lá conversando sobre o processo. Né? Converse com eles na linguagem de negócios, né? Se apresente e diga, olha, vamos conversar meia horinha sobre as suas dores, vamos ver como é que gestão de identidade pode ajudá-lo, nós podemos fazer isso, isso e isso. O que você acha? É muito provável que a conversa você peça meia hora e ela se estenda, tá? Porque vai haver aquela sinergia de que as pessoas vão entender que você está lá para ajudar e que temos, sim, formas concretas de ajuda. Por exemplo, buscando uma prioridade. Quais são aqueles sistemas que dão dor de cabeça, que atrapalham o negócio, que incomodam, que ele tem aquela sensação que perturba a imagem dele perante o seu cliente, porque alguma coisa demora aqui dentro e os meus usuários não têm acesso, não têm direito, não conseguem fazer seu trabalho de forma tranquila, rápida e segura. Então, rapidamente você vai conseguir provavelmente alinhar algumas prioridades, discuta com eles os benefícios de segurança e usabilidade e se prepare para suportar isso com o estudo financeiro. Diga que vai voltar. Nós vamos voltar aqui a conversar e eu vou retornar com o retorno de investimento, com o estudo de retorno de investimento, para que juntos a gente possa encarar essa batalha da mudança e transformar a empresa em algo bem mais produtivo. Então, esse é o processo. Defina o escopo claramente, né? Todos os sistemas, funcionalidades, isso não é escopo, é desejo. Então, conversamos com os gestores, já tivemos aquela ideia de o que deve ser feito primeiro, daqueles sistemas que efetivamente causam dor ou preocupação para os gestores. Qual seria o que teria maior impacto? Né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que criar direito, revogar direito e gestão de senha tem aquele impacto enorme na organização, porque todos sofrem dele. Né? Então, uma pequena melhora no portal, uma pequena melhora no reset senha, automatizando a concessão e revogação, você com certeza já vai ter benefícios tangíveis para apresentar e retornar lá para o gestor com aquele sentimento de que juntos fizemos uma mudança positiva. Um segundo momento, contas órfãs.
revisão de direitos e relatórios e governança, né? Vamos aprender a caminhar antes de aprender a correr, né? Então, quando você já estiver andando, uma segunda fase natural é você fazer revisão, que muitas vezes, eu acho muito bem dito, Dino, você não consegue fazer porque simplesmente você não tem as ferramentas, você sabe que tem que fazer, você é cobrado e pressionado para que seja feito. Então, como equacionar esses pratos aqui, né? Bom, seguindo um processo de gestão, né? Contas órfãs, segurança pura e relatório de governança. Então, defina um pouco o escopo, né? Quais são os sistemas em que você vai tratar essas funcionalidades, porque elas trarão benefícios positivos, impactos positivos. E aí prioriza, né? Prioridade, né? Vem o que a gente faz primeiro, né? O que eu faço primeiro? Então, aquele sistema em que vai te causar o impacto mais positivo para o maior número de pessoas, ou aquela funcionalidade que vai causar um impacto muito positivo em pessoas que possuem papéis críticos ou de decisão dentro da empresa, né? Normalmente um grupo de gestores, um grupo de diretores. Então, armar as pessoas com argumentos e com informações para que elas possam tomar a decisão correta melhora e muito a qualidade da empresa. Melhorar o acesso às ferramentas e facilitar o uso para grande parte das pessoas, seja o povo em geral, né, aumenta muito a qualidade dos processos. Então, onde é que você chega nesse equilíbrio, né? Estou controlando o tempo aqui, senão eu passo o tempo. Né? Ok? Como é que a gente chega nesse meio termo? Os mais prioritários, impacto no negócio, conversa com os gestores. Normalmente você vê contas de rede e correio eletrônico. Normalmente você vê o ERP da empresa. Né? Normalmente você vê também um sistema de venda, atendimento a clientes, um CRM. Então, entre 4 e meia dúzia de sistemas, eu vou trabalhar com uma meia dúzia de sistemas, são aqueles sistemas que você obrigatoriamente tem que trabalhar os direitos de todo mundo que entra na empresa. Tá? E no momento que você consegue fazer isso, você efetivamente começa a ter ganho. Tá? Bom, o que nós vamos ver na nossa planilha agora, que vai estar à disposição de vocês, lembrando, né, não é canal do YouTube, né, mas não é... Clique no sininho, inscreva-se no canal, mas mande seu indicador, sua indicação, seu e-mail, que a gente vai buscar e vai entender, buscar uma forma de informá-lo de como ter acesso ao material. Mas, enfim, nós devemos definir alguns parâmetros baseados na nossa experiência, que vão ser ajustados, para que a gente possa ter uma visão de quanto custa o processo não automatizado. Quanto custa o processo automatizado, com base nas reduções que a gente tem de experiência, com base em informações de mercado, e vamos aí dar uma olhada no resultado que vai nos permitir fazer algum tipo de comparação. Tá? Eu fui muito conservador nos números que eu usei, tá? Justamente para que quando você usar e mostrar para um gestor, o gestor vai olhar, não, mas isso aqui leva mais tempo. Nossa, você foi conservador, né? E mesmo assim vocês vão ver que o resultado ainda é positivo, ainda suporta aquele ponto onde eu mencionei, onde você vai retornar lá para o gestor ou para o grupo de gestores, dizendo, ó, pessoal, aqueles benefícios que a gente conversou que traria uma gestão de identidade, ó, tá aqui os números, ó, e ele está cobrindo apenas essa parte bem técnica. Deixa eu trocar de tela aqui. Vamos até a planilha. Aqui. Aqui eu estou compartilhando com vocês, então, pessoal, uma planilha resumo, vamos usar esses últimos minutos, então, para ver número mais no detalhe, números e valores. Essa é a tela que eu apresentei durante a apresentação, ou seja, sem IAM, um risco de multa, e sem IAM, o custo anual, agrupado em 5 anos, e o custo com o IAM. No sumário de custo, nós podemos também ver que anualmente você tem, muitas vezes, já no primeiro ano, um benefício de custo. Eventualmente, você vai ter os dois processos juntos, então, normalmente, no primeiro ano, o custo realmente é maior, mas a partir do segundo ano, você já tem melhorias sensíveis no seu custo de gestão de identidade, ao ponto que, no final
de 5 anos é praticamente, nesse caso aqui, deste cenário, R$ 1 milhão. Tá? Vamos ver, então, que parâmetros que eu usei para isso. Tá? Como eu falei, essa planilha vai estar à disposição de vocês. Eu fiz aqui, então vamos passo a passo aqui com vocês. Devagar, porém não muito, né? Número de colaboradores, 1.200. Um faturamento estipulado, segundo alguns padrões de mercado de faturamento, 240 milhões. O turnover, quanto por cento de profissional entra, quanto por cento de profissional sai por ano. Veja que a empresa não está crescendo, nem está diminuindo, está se mantendo. Aqui, como eu falei que fui conservador, 10 processos judiciais, uma empresa também provavelmente tem muito mais do que isso. Então, conversando com o teu jurídico, vocês vão ver que dificilmente é R$100 mil, então, e nem sempre é 3%, ou seja, muito pouco impacto eu estou colocando, o impacto é muito maior do jurídico. O potencial de multa que eu mencionei, que nós usamos para o gráfico, mas não para o cálculo de ROI, então, ainda também estamos usando de forma bem conservadora. Aqui sim, a partir de aqui são os números que a gente vai usar para calcular valores, né? Qual o custo atual, sem automação, ou com algum sistema, algum processo interno substituto, comparativamente com uma gestão de identidade de mercado que automatize os processos mais críticos. A pessoa troca de senha quantas vezes por ano? 2 vezes, ou esqueceu a senha 2 vezes por ano. Está mais perto de 2 vezes por mês, mas vamos deixar 2 vezes por ano. Número de horas que consome para atender um auditor, toda a empresa durante um ano. Tempos médio em minutos, né? Para criar um novo usuário, bloquear, revogar direito, configurar novos direitos, tempo de troca de senha somado do técnico e da pessoa. Então, como disse um colega meu que analisou isso aqui está mais para 30 minutos do que para 5 minutos, né? Mas a ideia é ser realmente bem conservador. Então, são alguns minutos do tempo que é usado. Tempo médio em minutos para que seja feita a revisão de um usuário, de um direito, 1 minuto. Tempo médio anual em que a pessoa perde aguardando uma concessão de direitos, aguardando uma senha esquecida, pedir um direito e espera que ele seja configurado para você. 60 minutos por ano. Eu acho que fica fácil a gente buscar exemplos de 1 hora ou 60 minutos por semana, né? Mas vamos deixar 60 minutos por ano. Processo de contas órfãs, deixa eu andar meio rápido aqui, senão vai passar meu tempo. Estou trabalhando com 4 sistemas, então AD, ERP, Sistema 2, Sistema 3, então basicamente é o número de usuários, quantas alterações de direitos são feitas por ano, marquei 2 alterações, ou seja, a pessoa vai trocar 2 vezes, ganhou um direito novo, pediu para perder um direito, uma nova tarefa, um novo cargo, enfim, uma sequência também, e estipulei alguns valores de implantação e de licenciamento anual de um sistema de gestão de identidade como um serviço para uma empresa tipicamente de 1.200 colaboradores, né? Bom, isso tudo foi para um cálculo, né, na segunda planilha, que listou, então, os custos do sistema sem automatização, do gestão de identidade, ou seja, feito manualmente, e aí o valor de horas e o valor de custo. Eu defini aqui um valor de hora dos profissionais, por exemplo, profissional de TI por 1 hora, R$ 36. Aqui você, claro, ajusta com os valores da sua empresa, mas eu estou sendo também conservador, um profissional de TI por R$ 35 a hora, estou contratando, né? Experiente, né? Então, os sistemas com o número de usuários, o número de interações de troca por ano, e ele me retorna os cálculos, né, de quanto custa um processo sem automação, que permite que comparemos com o processo com automação, incluindo os custos, né, de implantação do seu primeiro ano. Então, esse cálculo todo reverte, né, para os nossos resumos. Então, repassei todo um semestre, né, de um curso de pós para cálculo de ROI em 45 minutos, mas é isto, né? Voltando então para o nosso retorno,
ano a ano, nós temos o comparativo do custo entre utilizar um sistema IAM e um sistema não automatizado com processo anterior. Tá? Bom, como eu falei, esse foi o estudo de caso que nós fizemos, 1.200 colaboradores, um AD, um sistema de correio, um RP, um sistema comercial, e estamos à disposição para trabalhar com vocês e, quem sabe, juntos aí montar uma estratégia de apresentação de custo, retorno de investimento, benefícios para os gestores de vocês e permitir que sejamos nós, então, agentes da mudança. Então, pessoal, era isso por hoje. Estou cumprindo também, conseguindo cumprir o meu tempo. Agradeço muito e, claro, estamos à disposição para os esclarecimentos e nos vemos mais tarde no painel. Muito obrigado.